de Deus Pai e Mãe. Nós somos filhos do Eterno. Aqui de passagem, porque a reciclagem é interessante. E o caos, aquilo que o caos cria, é a ordem. O caos cria a ordem. E a ordem, de certa forma, mantém o caos em sua natureza. Intrínseco, sístole e diástole, a respiração cósmica, o vazio e o tudo e o nada, nos parindo incessantemente, e nós sendo, sim, protagonistas da existência, imagem e semelhança do Eterno. Num veículo passageiro, mas espíritos perenes. É nisso que eu acredito, é nisso que eu me baseio, é nisso que, para mim, não é apenas bonito, fala, poética, é prática, de existência. E quando no vazio estive e a presença una me trouxe de volta, me cuspiu não, me fez que cuspir, a sensação foi essa mesmo, foi jorrar para a existência novamente, foi trazer de volta. E tocar nesse momento nos traz a humildade de nos permitir ser filhos de um Criador, ao mesmo tempo que magníficos o suficientes de viver a realidade de sermos templos deste mesmo Deus. É nisso que eu acredito, é assim que eu vivo e eu gosto de ver que cada um de nós aqui, independente do veículo, estamos a portar Deus, a luz em nosso interior e alimentamos a vida com esta luz. Em inércia e em ação muito mais. Ô, Judy, era o que eu tentei dizer de alguma forma quando eu falei dos hormônios, sabe? Porque é muito dessa visão que conecta todas as coisas. E naquela citação do oráculo de Delfos, basicamente dizendo que internamente existem todos os deuses, né? Zeus, Hades, Poseidon, Apolo, e externamente do que ressoar dessa energia, desse arquétipo, se conecta a essa realidade. Então não existe um lá, mas sempre o aqui, o agora, né? O momento presente. Então quando você pega um mito, né? Você fala, mas o mito é real? Ninguém pode falar que não é, porque o arquétipo que está ali, por exemplo, de Sísifo, que ele vai, né, fazer aquele ato ali, exercer tal força que para a visão de alguns seria loucura, ou então as asas de Ícaro, né, ao tentar alcançar o sol, né, e os raios queimar, né, as suas asas. Isso ressoa tão intimamente. O arquétipo da ousadia. Isso ressoa tão intimamente a uma pessoa que está lendo isso, que falou, opa, eu vivi isso daqui. Você viveu literalmente, ou então você empurrou uma pedra montanha acima? Não, mas você viveu uma tarefa tão pesada quanto, ou tentou ousar tão alto, e você caiu na real, igual você falou, né? Você caiu na real, caiu na realidade. Qual é a realidade? Então é aquilo que a gente cria a todo instante. Então, tipo, coloca assim na perspectiva o seguinte, é igual aquela saudação, né, do hinduísmo, Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Coloca a gente em pé de igualdade, que é o óbvio, né? Como seres humanos, é a humanidade. No sentido geral, tudo isso, se a gente vai muito longe buscar fora, na verdade é internamente realizar o óbvio, que é para a gente aprender a ser humano, né? No modo geral. E desses mitos, dessas histórias, né? Principalmente, né, quando o Gabe falou dos deuses quitônicos, né? Eu falei, opa, eu já tenho essa afinidade, né? Assim com a questão de Saturno, né? Da colheita, etc. Que representa essa dualidade, né? Das coisas benéficas e as coisas, entre aspas, maléficas. Porque, querendo ou não, é um trabalho árduo, uma disciplina, querendo ou não, de saber o tempo, discernir o tempo, dar valor ao tempo e a sua responsabilidade para com aquilo que você quer fazer. Porque se você não tiver nenhuma dessas responsabilidades de realizar tudo isso que a gente está falando,
com certeza você vai ter a responsabilidade, obrigatoriamente, de colher aquilo que você não se atentou. Então, a vida em si vai te ensinar de um jeito ou de outro. Então, as eras mudam, mas o ser humano, a essência é a mesma. Ele observa a realidade, a natureza e dá forma a isso, né? Cria essas coisas. Está criando, constantemente criando, co-criando, né? Como filhos dessa coisa que está além da nossa imaginação, digamos assim. Até agora, pela minha boca e pela boca da Mater, ela já resplandece ali os pedidos e elas sentem energeticamente. Então tem o processo que elas vão recitar as poesias, que inclusive é mais do que uma, mas ela faz você mergulhar de uma maneira que você sai da linha de tempo. Olha só o Telegram trabalhando para mim. Tchim, tchim! Então, assim, elas saem da linha de tempo naquele momento e saem, mergulham e voltam captando já a mensagem de uma maneira muito intrínseca. Então, assim, nenhuma saiu com amuleto no pescoço, mano. Nenhuma. Todas elas falaram assim, porque eu sei qual é o momento desse rolê. E, tipo, eu olhei assim, mano, olha que loucura, mano. E aí eu percebi que o trem é tão forte que aí quando eu dava poesia para elas lerem, elas tipo ficavam, olha, Jana, isso aqui é o que tá falando, é exatamente isso que eu tô processando, é exatamente isso que eu queria ouvir. Então, assim, o fato é, o que a Mater faz é uma declaração energética que quando vista em linha de tempo, nesse momento, essas palavrinhas que são tão exatas que ela traz, pega numa linha de tempo dela que veio através de poesia. Porque é para ser poesia, poderia ser de outra maneira essa leitura energética que ela faz. Mas a essência dela, onde ela está ancorada, é de forma poética. Então ela vem nos recordar dessa magnitude que é o verbo sendo proferido de uma maneira que transcende muitas e muitas eras, mano. Transcende muitas eras quando tu lê uma poesia dela. No Várias mínimo. eras no mesmo momento, assim, é isso que a emoção, o código permite. É tu acessar todas as pessoas que tiveram essa mesma sensação com aquele código. E é um código da humanidade, é a sensação, é o sentimento ali, é um pensamento, é algo que todos nós partilhamos. Visto ali de uma forma artística, mas essa é uma roupagem. A poesia é uma roupagem para a energia que está ali e é atemporal. E aí conecta várias cognições naquele mesmo momento, e para cada um terá ali um teatro. Só que a essência perene, ela está ali, gravada. E quem se permite estar ali, naquele momento, acessar, ela vai se ver em luz, em sombra, encontrar a sua própria síntese. E o adorno é o portal que gravou o momento ali, naquele tempo. E quando ela colocar, ela estará com aquela egrégora, com essa egrégora que criamos e mantemos através do verbo, que sempre encontra seu meio de criar histórias entre a gente. Seja através de deuses, anjos, demônios, porque por fim somos nós mesmos aqui, sempre vindo de dentro uns dos outros, porque é isso que fazemos.